É com grande prazer que a Associação Médica Nikkei Acadêmica convida agora o Dr. Marco Aurélio Safadi. Doutor, meus amigos aqui do ciclo clínico da Santa Casa elogiaram demais a aula do senhor, a didática, e a gente está muito honrado de ter o senhor aqui hoje, viu? Falando um pouquinho sobre o currículo do Dr. Safadi. O Dr. Safadi possui graduação, residência em pediatria e aperfeiçoamento em infectologia pediátrica pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, mestrado em pediatria e ciências aplicadas à pediatria pela Escola Paulista de Medicina, doutorado em medicina pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, títulos de especialista em pediatria e infectologia pediátrica, conferidos pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Atualmente, ele é diretor do Departamento de Pediatria e coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Ele é coordenador do Serviço de Infectologia Pediátrica do Hospital Infantil Sabará. Ele também é presidente do Departamento de Infectologia da Sociedade Brasileira de Pediatria. Ele também é presidente do Departamento de Imunização da Sociedade de Pediatria de São Paulo. Dr. Safadi é membro da Comissão Permanente em Imunizações da Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo e ele foi o primeiro representante da Sociedade Latino-Americana de Infectologia Pediátrica no Comitê de Doenças Infecciosas. Enfim, Dr. Safadi, o palco é todo seu. Muito obrigada. Muito obrigado pelo gentil convite, muito obrigado a todos. Para mim, de fato, uma verdadeira honra estar aqui com vocês hoje, né, e poder compartilhar um pouco, como eu disse aqui no título da aula, lições aprendidas com as vacinas Covid-19. E, claro, né, um aspecto um pouco provocativo aí, que a comissão organizadora solicitou, as minhas perspectivas futuras para essa pandemia, e não vou me furtar de, no final da aula, trazer para vocês, né, o que eu, Marco Aurélio, enxergo, né, e aí não baseado em evidências, mas sim em opiniões, do que está por vir, né, nos próximos meses aqui em relação à pandemia. Eu começo trazendo esse estudo aqui, um conceito muito importante em vacinologia é o conceito de proteção. Então, eu tenho visto, inclusive na mídia, hoje em dia, as vacinas se tornaram um instrumento comum nas mídias, né, e discussão coloquial, mas muitas vezes equívocos em relação a conceitos que são muito básicos em vacinologia. Então, uma coisa é imunogenicidade, que é a capacidade que uma vacina tem de induzir uma resposta imune, que, em princípio, vai se traduzir por uma proteção contra a doença. E a gente tem que entender que essa resposta imune induzida é de variadas qualidades. E essa variável imunogenicidade, ela também vai se traduzir em maior ou menor proteção. Muito importante também, quando nós falamos em proteção, proteção contra o quê? Quando eu estou me referindo a proteger contra a Covid-19 com uma vacina, o que eu estou me referindo? Proteger contra hospitalização, proteger contra a morte, que são os desfechos graves associados à doença, proteger contra a doença per se, ou seja, contra apresentar sintomas, aí incluindo formas leves, formas moderadas, ou proteger para aquele que, na minha opinião, é o desfecho mais desafiador, mais difícil de ser alcançado, e seguramente o mais importante do ponto de vista de saúde pública, que é proteger contra a infecção. Ou seja, há vacinas que conseguem não só protegê-lo dos sintomas, mas também impedir que você, ou pelo menos praticamente impedi-lo, de até mesmo se infectar por esse vírus e, portanto, transmiti-lo a seus contactantes. Que, do ponto de vista de saúde pública, é espetacular, porque representa a possibilidade não só de proteção, mas também, uma vez que você alcance elevadas coberturas na sua população, controlar e até mesmo eliminar um determinado patógeno. Alguns patógenos são passíveis de eliminação. Nós já erradicamos a varíola com vacinas, nós já eliminamos a paralisia infantil aqui na nossa região, nós já eliminamos a rubéola
na nossa região, não há casos de rubéola já há mais de 5 anos aqui. Durante um período, eliminamos o sarampo, ele retornou, e retornou por quê? Porque nós diminuímos as nossas taxas de cobertura. Então, esse slide introdutório da minha aula, ele guarda muita importância porque eu vou compartilhar com vocês a seguir. Ele é uma publicação que tentou correlacionar, nesse eixo aqui, vocês estão vendo concentrações de anticorpos neutralizantes, que, a despeito de não conhecermos ainda qual é o correlato de proteção para a Covid-19, ou seja, qual é o marcador sorológico que, uma vez presente, garantiria que eu estivesse protegido da doença, dos seus vários desfechos, a gente sabe que o mais próximo é o tal anticorpo neutralizante. Então, ter anticorpos neutralizantes em títulos altos seguramente é uma informação importante no que diz respeito a antecipar, estar ou não protegido contra a Covid-19. E vejam que interessante, eu reuni aqui, nesse estudo, os autores reuniram aqui diferentes vacinas, eu coloquei aqui o nome para que vocês se familiarizem, e como foi nos estudos clínicos a resposta imune dessas vacinas. Então, quanto mais para cá no eixo, mais alto foram os títulos de anticorpos, e nesse eixo aqui, a correlação com a eficácia, e aqui eu estou me referindo à eficácia contra a doença de uma forma geral, eficácia contra todas as formas sintomáticas de Covid-19. Então, vejam que interessante, quanto mais alto foi a resposta de anticorpos, isso se correlacionou com mais elevada eficácia. Então, nós começamos com vacinas que, por exemplo, tiveram como a Coronavac, né? Apagou aqui, né? Vocês estão vendo do outro lado, né? Como a Coronavac, que teve, vamos dizer, menores concentrações de anticorpos, isso se correlacionou também com menores estimativas de eficácia. E as vacinas de RNA mensageiro, Moderna e Pfizer, que até o momento foram as vacinas que apresentaram títulos de anticorpos mais robustos, vejam que foram as que se correlacionaram com maiores títulos de anticorpos. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto desse estudo, a proteção necessária para que eu esteja protegido contra as formas graves de doença, ela necessita títulos de anticorpos mais baixos do que a proteção necessária para nos proteger contra a doença de uma forma geral, que é mais baixo do que a proteção necessária para nos impedir de contrair a infecção pelo SARS-CoV-2. O que eu quero dizer com isso? É possível que você, Letícia, que alcançou uma proteção que é suficiente para te proteger de hospitalização e morte, caso você entre em contato com o vírus, essa proteção ela não alcançou o patamar, o threshold, o trigger necessário para te proteger de qualquer forma da doença, ou seja, você vai se infectar, você vai apresentar sintomas sem risco de que esses sintomas te levem para a UTI, ou acabem redundando em morte, e muito longe do nível necessário para impedir que você, entrando em contato com o vírus, contraia o vírus, e mesmo que você não apresente sintomas, você esteja, vamos dizer, impedida de transmiti-lo a seus contactantes, levar esse vírus para casa. Então, essa proteção de impedir sintomas e impedir infecção, ela exige níveis muito altos de anticorpos, e seguramente a mais desafiadora das proteções a serem alcançadas, conforme nós vamos aprender agora durante a minha apresentação. Efetividade é o termo que nós usamos para expressar a capacidade que uma determinada vacina teve no mundo real. Eficácia é o termo que a gente usa para os estudos clínicos, randomizados, controlados com placebo. Então, eu pego, vamos dizer, do professor Raul para cá, eu aplico a vacina, do professor Raul para lá, eu dou placebo, e acompanho vocês durante o período e vou estabelecer objetivos primários a serem analisados. Esse é um estudo controlado, então eu vou usar o termo eficácia. O termo efetividade, isso é importante, do ponto de vista de elegância, no que se refere a esses aspectos, e assim está nos artigos. Efetividade é o termo que eu vou expressar para dizer como a vacina se comportou no mundo real, fora dos estudos controlados, onde eu posso determinar quem eu vou incluir no estudo, quem eu não vou incluir no estudo. É a lição aprendida. Na minha opinião, o fator mais importante é esse aqui, é a efetividade de uma vacina.
é como ela se comportou no mundo real, né? E essa efetividade, ela se relaciona, primeiro, à idade e imunocompetência do vacinado. Evidentemente, uma pessoa na idade de vocês responde muito melhor a uma vacina do que uma pessoa na minha idade. E eu respondo muito melhor do que o meu pai ou a minha mãe respondem, pela imunossenescência que vai acontecendo durante nossa vida. Então, é de se esperar que indivíduos jovens respondam de forma mais vigorosa, construam melhores respostas de anticorpos e se traduzem, né, por mais proteção. Claro que o indivíduo que está sob tratamento de um câncer, ou tomando corticoides em doses imunossupressoras, ou sofre de uma doença autoimune, ele também tem um prejuízo imunológico que faz com que ele não alcance as mesmas estimativas de proteção que o indivíduo que não tem essas patologias. O tipo e esquema de vacina utilizado, eu já mostrei para vocês que nem todas as vacinas são iguais, do ponto de vista de indução de resposta imune, e muitas vezes essas vacinas precisam de ajustes. Talvez uma vacina que desempenhe menos necessite de um número maior de doses do que outra vacina, que talvez um esquema mais enxuto permita que eu alcance a mesma proteção. As tais variantes do vírus circulantes, né? Ou como se chama em inglês, variants of concern, seriam variantes de preocupação, que são aquelas versões do vírus que acumularam mutações que alteraram algumas atribuições do vírus, quais sejam a sua transmissibilidade e ou a sua agressividade e ou a sua capacidade de driblar a resposta imune. É como se, por exemplo, eu tivesse sido infectado ou vacinado, infectado por uma versão atual do vírus, e aí, a partir de amanhã, surge uma mutação que altera a estrutura antigênica do vírus, e aqueles anticorpos que antes me protegiam muito bem, passam a não desempenhar a mesma efetividade frente a uma nova variante. A força da infecção na população também é um aspecto importante. As medidas não farmacológicas, né? Tão importante o uso das máscaras, que tem, de fato, demonstrado proteção, a despeito de informações no sentido inverso, que partem muitas vezes de quem deveríamos orientar. A cobertura vacinal na população, que é muito importante também. E último, e não menos importante, muita atenção a esse aspecto, tempo decorrido após a vacinação. Nós já aprendemos que ter sido vacinado recentemente é muito melhor do que ter sido vacinado há um ano atrás, etc. Então, vamos a esses dados. Efetividade das vacinas contra as diferentes variantes, né? A gente teve, basicamente, até agora, pela Organização Mundial da Saúde, 4 variantes classificadas: alfa, surgida no Reino Unido; beta, surgida na África do Sul; gama, né, com todo o nosso orgulho, brasileira, né, surgida aqui, e a variante delta, né? O Brasil está sempre produzindo ciência para o mundo. E a variante delta, surgida na Índia, e que hoje é protagonista dos vírus que são sequenciados, por exemplo, hoje no Brasil, virtualmente todos são da variante delta. Esse é um estudo, né, do local que talvez tenha sido protagonista da implementação das vacinas e que muito tem nos ensinado, que é Israel. Israel iniciou rapidamente uma campanha de vacinação, colocou a vacina na sua população de forma muito rápida, vacina de RNA mensageiro, que é a vacina da Pfizer, num esquema de 3 semanas de intervalo, vacinando praticamente toda a sua população adulta de forma muito rápida, ou pelo menos oferecendo a vacina para toda a população israelense de forma muito rápida. E aqui foi publicado o primeiro estudo de efetividade. E vejam que números impressionantes. Eu confesso que quando esse estudo foi publicado, eu fiquei impressionado com esses números, porque não esperava magnitudes tão altas de efetividade. Acima de 90% para todos os desfechos, tanto para formas graves como morte, hospitalização, como até mesmo para infecção. Mas havia algumas limitações desse estudo. A primeira delas, e para vocês que estão crescendo dentro da ciência, uma das coisas mais importantes num artigo é você olhá-lo de maneira crítica. E isso não significa que o artigo não valha, ou o artigo não tenha o seu valor. Significa que há, muitas vezes, limitações, mesmo num estudo de alta relevância, como esse estudo que foi publicado no Lancet. Primeira limitação, eles olharam o impacto
impacto da vacinação nos primeiros 2 meses após ela ter sido implementada. Segunda limitação, num cenário epidemiológico de circulação quase exclusiva da variante alfa. Então, ele não nos permitia responder como se comportaria essa efetividade, passados mais do que 2 meses depois da vacinação, frente a novas variantes, claro, em outros locais. De qualquer maneira, os dados preliminares para a variante alfa sugeriam, né, que nos primeiros 2 a 3 meses depois da vacinação, a gente alcançava excelentes índices de proteção direta. Outra lição importante que os estudos já sugeriam, e que eu vi muita gente comentar de forma equivocada na mídia, etc., é a tal do intervalo estendido entre a primeira e a segunda dose. Israel não fez isso, mas o Reino Unido fez isso, o Canadá fez isso, diversos outros países fizeram isso. Ao invés de aplicar as vacinas com 3, 4 semanas de intervalo, as 2 doses, eles optaram por um intervalo de 3 meses entre as 2 doses. Qual é o racional dessa decisão? O racional era muito simples. Ao contrário de Israel, esses países não dispunham de um estoque suficiente de vacinas para vacinar toda a população de uma forma rápida. É a mesma coisa que se eu tivesse, vamos dizer, nós temos aqui 100 pessoas e eu tivesse 100 doses de vacina. Então, eu poderia, vamos dizer, optar por vacinar com essas 100 doses de vacina 50 de vocês, oferecendo em 1 mês o intervalo entre a primeira e a segunda dose, e deixar os outros 50 sem vacina alguma. Ou eu poderia fazer o seguinte, vacinar todos vocês com a primeira dose, e assim que eu tivesse, vamos dizer, disponibilidade de uma próxima dose, eu ofereceria essa segunda dose, imaginando que a primeira dose já iniciaria um grau de proteção que, de alguma forma, impediria muitas mortes nesses pelo menos 50, que nesse mês, caso eu tivesse optado por vacinar só vocês, estariam ainda não aptos a receber a vacinação. Esse foi o racional. Você, dessa forma, aumentando o intervalo, você conseguiria alcançar uma quantidade maior da população de forma mais rápida, iniciando a proteção da população de uma forma mais rápida. Decisão que, na minha opinião, sempre foi acertada e que hoje, retrospectivamente, a gente não tem dúvida que essa foi uma decisão correta, porque a primeira dose da vacina já induz um grau muito razoável de proteção. Segundo aspecto, curiosamente, quando você estende o intervalo entre a primeira e a segunda dose, o que acontece com a resposta imune depois da segunda dose? Em relação ao intervalo mais curto. Isso a gente já conhecia de diversas outras vacinas. E a gente já antecipava que seria melhor a proteção gerada depois de uma segunda dose com espaço maior que com um espaço mais curto. E os dados sugeriam isso. Esse é um dado do estudo clínico da vacina AstraZeneca. Vejam aqui, títulos de anticorpos com intervalo de 12 semanas entre a primeira e a segunda dose, frente a um intervalo de 1 mês a 2 meses. Então, aqui títulos de 22 mil, aqui títulos de 68 mil. Então, a hora que você estende o intervalo, você oferece uma resposta imune muito mais robusta depois da segunda dose. Por quê? Porque há um amadurecimento das suas células de memória nesse período, e a hora que você faz a segunda dose mais tempo depois, você propicia um treinamento ao seu sistema imune que permite que ele reaja e construa uma melhor resposta imune. Claro que ela oferece benefício, portanto, se você demorar muito para dar essa segunda dose, você deixa esse indivíduo vulnerável à proteção oferecida por uma dose só. Então, é importante encontrar esse balanço entre a primeira e a segunda dose, e esse balanço vai ser norteado pela disponibilidade de doses e pela situação epidemiológica. Aqui no Brasil, no início, a disponibilidade de doses de vacina era dramática. A gente tinha pouquíssimas doses de vacina. Vocês lembram que o programa aqui começou de forma muito lenta, e não começou lenta porque nós não somos capazes de vacinar. O Brasil é exemplo de vacinação, historicamente foi assim, e assim que as vacinas chegaram, nós demonstramos isso. Não há nenhum país no mundo que vacina número igual de pessoas por dia como o Brasil hoje. Né? O número de vacinados ultrapassa chegou a mais de 2 milhões de pessoas por dia. Algo que só não conseguimos lá no início, porque não tínhamos
o estoque de doses suficiente para isso. E esses dados mostraram que não só a resposta imune, vejam aqui que a eficácia também foi maior, né, quando o intervalo foi maior que quando o intervalo foi menor. Isso serviu de racional, né? Esse é um estudo, aquele com a AstraZeneca e esse com a Pfizer, mostrando que com a Pfizer o mesmo fenômeno se verificava. A hora que eu estendia o intervalo, a resposta imune depois da segunda dose, ela era 3 vezes superior que a resposta imune quando o intervalo era de 3 semanas. Isso foi o racional que o Reino Unido optou por introduzir a vacina. Eu trouxe esse estudo porque ele mostra alguns dados interessantes. Isso aqui é estimativa de efetividade após 2 doses da vacina na população, de acordo com o status desses indivíduos. Então, vejam que para indivíduos que eram naive quando foram vacinados, ou seja, não tinham sido ainda infectados, as 2 doses da vacina representaram uma proteção de 64% contra a doença, contra a Covid-19. Para aqueles indivíduos que eram previamente infectados e tinham sido vacinados, né, que é esse grupo aqui, soropositivos vacinados, a proteção foi de 96%. Então, o indivíduo que é previamente exposto, então vamos dizer que teve Covid-19, e depois ele recebe a vacina, a proteção que ele adquire, que a gente chama de imunidade híbrida, fruto desse mix, de ter tido infecção e depois ter sido vacinado, ela, de fato, é a mais eficiente proteção contra a Covid-19. Mas vejam que a proteção oferecida para indivíduos vacinados, ela é também muito robusta nesse estudo, né? Depois da segunda dose, ela alcança 90% nessa população, muito parecida com a população que era vacinada e infectada e superior até à proteção daqueles que eram infectados, porém não tinham sido vacinados. Então, conclusão desse estudo na Inglaterra é a proteção após a primeira dose para as formas graves de doença, inclusive nos idosos, foi robusta, né? E, de novo, a limitação é que ainda era um cenário de predomínio de alfa. Experiência muito parecida com o Canadá, que também optou por 4 meses de intervalo, e vejam aqui que a proteção após a primeira dose, né, ela é robusta na população canadense, quando o desfecho analisado é outcomes graves, ou seja, desfechos graves da Covid-19. Vamos para a nossa região agora. Eu começo mostrando a experiência do Chile, que teve uma experiência com a Coronavac, e publicou esses dados mostrando que 2 doses da vacina teve uma efetividade bastante interessante para os desfechos graves, da ordem de 80%, e para a Covid, de uma forma geral, em torno de 60%. Tem esse estudo brasileiro, né, publicado no British Medical Journal, também um estudo de efetividade, com 2 doses da vacina, mais que 14 dias após a segunda dose, incluindo idosos. E vejam que interessante, quando o grupo olhado era o grupo de 70 a 74 anos, foi 59% a efetividade contra a Covid-19, doença sintomática. 77% contra a internação e 83% contra a morte. Mas vejam que, quando a análise incluía os idosos acima de 80 anos, para qualquer um desses desfechos, seja doença sintomática, seja hospitalização, seja morte, a estimativa de eficácia já era a metade daquela observada no grupo de 70 a 74 anos. Ou seja, havia claramente uma limitação da vacina para os indivíduos mais velhos, principalmente aqueles acima de 80 anos. Vamos a uma nova variante, que é a variante beta. Esse é o dado do Catar, que também introduziu a vacina de RNA mensageiro da Pfizer em 2 doses, com 3 semanas de intervalo, e aí eles compararam efetividade no período que circulou a alfa, no período que circulou a beta. E ela foi para a efetividade para qualquer infecção documentada, incluindo todas as formas de Covid-19, vejam que há uma menor efetividade para a beta em relação à alfa. Caiu de 90% para 75%. Mas vejam a efetividade para formas graves da doença. Tanto para a alfa como para a beta, a efetividade era acima de 95%. Ou seja,
houve um prejuízo para as formas graves. Então, eu volto naquele ponto do início da minha aula, provavelmente a resposta imune necessária para protegê-los para as formas graves se manteve, mas, de alguma forma, ela foi abalada pelos outros desfechos. Aí chegou a Delta. A Delta é a mais transmissível de todas. Por isso, ela acabou sendo aquela associada à maior mortalidade. Não porque ela é mais letal ou mais agressiva, mas porque ela, ao infectar mais pessoas, leva mais pessoas ao hospital e, portanto, provoca mais mortes pela sua maior transmissibilidade. E os modelos matemáticos, se você tiver que optar entre uma variante mais transmissível, 50% que uma original, ou uma variante que seja só mais letal, mais agressiva, 50% que uma variante original, qual vocês prefeririam? A mais transmissível, mas de igual letalidade, ou a mais letal, mas de igual transmissibilidade à variante original? Qual vocês acham que seria melhor em termos de impacto e mortalidade? Hã? Não entendi. Os estudos e modelos matemáticos mostram o seguinte: do ponto de vista de gerar morte, é muito pior uma variante mais transmissível do que uma variante mais agressiva. Ela gerará, ao final, muito mais mortes, porque ela se espalha muito mais, acomete mais pessoas e acaba, vamos dizer, ocasionando muito mais hospitalização e morte. E foi, de fato, o que aconteceu. Os estudos com efetividade da vacina, tanto da Pfizer como da AstraZeneca no Reino Unido, quando chegou a Delta, mostrou que ela diminuía a efetividade após uma dose, caía de 47% com a alfa para 35% com a beta, estou falando de doença de uma forma geral, e após 2 doses caía de 93% para 88%. Já a efetividade para hospitalização e morte, após uma dose caía, ou melhor, não caía, ela permanecia igual, né? Tanto para uma como para 2 doses. Ou seja, o impacto se verificou na proteção contra a Covid-19, mas não se verificou na proteção contra os desfechos graves. Mesmo resultado do Catar. Quando chegou a Delta, eles mostraram que as vacinas de RNA mensageiro mantiveram elevada efetividade quando o desfecho observado no estudo era proteção contra as formas graves de doença. Muitas vezes, num programa de vacina, a gente tem que fazer mudanças. E essas mudanças, às vezes, são feitas sem evidências. E eu trago o exemplo da Dinamarca aqui, que a Dinamarca começou a vacinação com a AstraZeneca para a sua população. E resolveu, no meio da campanha, entenderam que não era o ideal e preferiram substituir pela Pfizer. O que elas fizeram? Pegaram as pessoas que já tinham começado a vacinação com a AstraZeneca e deram a segunda dose de Pfizer, sem que houvesse estudos naquele momento. Mas imaginando que essa intercambiabilidade não traria, de fato, prejuízo. Demonstraram que a resposta imune foi não inferior à resposta imune de 2 doses de Astra, foi até melhor, com uma dose de Pfizer depois de dose de Astra, e publicaram agora, recentemente, o primeiro dado mundial de efetividade do esquema misto. Suponho que alguns de vocês aqui, eventualmente, tenha recebido primeira dose Astra e segunda Pfizer. Isso pode acontecer por indisponibilidade de doses. Por isso, eu quis compartilhar esse estudo, e aqueles que fizeram uso desse esquema, fiquem tranquilos, porque a demonstração aqui nesse estudo foi que não só, você fez assim, né? Não só a resposta imune sua é melhor do que com 2 doses de Astra, mas a efetividade também foi igualmente eficiente, foi 88% eficaz para a doença e 93% para a hospitalização. O que vocês acham dessa pergunta? Variante Delta provoca quadros mais graves? Qual que é a percepção de vocês, alunos da mídia televisiva, né? A mídia entrou forte quando surgiu a Delta, que as crianças eram mais acometidas, que ela era muito mais grave. A gente sempre foi muito cauteloso nessa análise, né? Imaginando que a maior mortalidade, etc., era fruto da maior transmissibilidade. E hoje eu tenho, vamos dizer, a satisfação de compartilhar com vocês o resultado de um estudo que saiu ontem, no MMWR, que eu trago aqui para vocês
em primeira mão, que responde essa pergunta e que vai de encontro às nossas convicções, né? Então, esse estudo, né, mostrou que as taxas de hospitalização por Covid-19 aumentaram muito depois que a Delta começou a se tornar protagonista. No entanto, quando eles olharam admissão em terapia intensiva e mortes entre os que hospitalizavam, no período pré-Delta com o período pós-Delta, o resultado desse estudo mostrou que não houve diferença alguma estatisticamente significativa, nem entre risco de hospitalização, nem entre risco de internação em unidade de terapia intensiva e morte. O que houve foi uma maior quantidade de internados da idade de vocês, entre 18 e 49 anos. Por quê? Porque quando a Delta chegou nos Estados Unidos, era o percentual da população que não tinha sido vacinado. Os acima de 50 anos já estavam vacinados. Portanto, eles não sofreram o mesmo impacto que os mais jovens. Então, crianças e adultos jovens passaram a ser internados em maior proporção, porque ainda não tinham sido alvo da vacinação, e como era uma variante mais transmissível, eles eram naturalmente mais acometidos. Como que essas estimativas de efetividade se traduzem em impacto nos desfechos da doença? E eu acho muito didático esse gráfico em inglês. Aqui é a primeira onda na Inglaterra. Então, você tem um pico de casos, um pico de hospitalizações logo a seguir, e um pico de mortes logo a seguir. Mas, na segunda onda, quando encontrou a população inglesa, lá nos primeiros meses desse ano, parcialmente vacinada, o que aconteceu? A gente vê que a vacina não impede a ocorrência de casos. A vacina é ótima para nos proteger de mortes, mas ela não é tão ótima assim para nos proteger de infecção, como eu já antecipei para vocês. Então, vejam que a hora que surge a Delta, ela passeia de braçada lá no Reino Unido, gera um monte de casos, mas vejam que interessante. Ao contrário da primeira onda, isso não se acompanha da mesma magnitude de hospitalizações e mortes, porque a vacinação consegue frear hospitalização e morte, apesar de não conseguir frear esses novos casos. E é bem o que nós estamos vendo agora, nessa nova onda europeia, é exatamente o que nós estamos vendo. Não há nenhum país, mesmo aqueles que alcançaram altas taxas de vacinação, que isso signifique impedir a transmissão do vírus. Ele vai entrar, só que ele não vai ocasionar o mesmo impacto de mortalidade e de hospitalização. Mesma coisa nos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm uma coisa curiosa, né? Nós já ultrapassamos os Estados Unidos em taxa de totalmente vacinados, já estamos na frente deles. E eles têm um problema muito grave lá, que é a associação de fazer ou não vacina com a sua convicção política. É uma coisa dramática, eu não consigo entrar na minha cabeça, talvez eu tenha limitações, mas que me impedem de compreender isso. Mas é o que está acontecendo nesse país. Então, se você tem uma determinada linha política, você passa a ser contra a vacinação. Se você tem uma determinada linha política, você adora a vacinação. E, evidentemente, não há nenhum senso nisso, mas, curiosamente, os estados que têm uma determinada posicionamento político têm taxas muito baixas de vacinação e são os estados onde ocorre a maior mortalidade nesse momento. O CDC publicou os dados e a curva de mortalidade nos estados que são do Partido Republicano são muito maiores que as taxas de mortalidade que são dos estados democratas por convicções políticas, o que é realmente muito triste. Dados de segurança na gravidez, né? Em homenagem ao meu amigo aqui, ginecologista, a gente tem sempre muita cautela em vacinar gestantes. Lembro e destaco que não há nenhuma vacina em uso no mundo contra a Covid-19 que seja de componente vivo atenuado. Todas as vacinas em uso são conceitualmente inativadas. Portanto, em princípio, até passíveis de serem usadas na gestação, porque não há replicação de vírus algum, né? Mas, claro, a gente tem sempre receio de utilizar vacinas na gestação pelo risco de impacto tanto na gestante como no feto. À luz das evidências atuais, né, com as vacinas de RNA mensageiro, que são aquelas que ganharam mais robustez de análise, os dados têm mostrado que as vacinas até o momento têm sido associadas, não têm sido associadas a eventos adversos, nem na gestante, nem nos fetos, fora daquilo que já se conhece,
Esse é o primeiro estudo que mostrou efetividade da vacinação, né, de 78%. E lembro, para aqueles que ainda não conhecem esse fato, que houve muita dúvida no início se gestantes eram mais graves com o Covid-19, como são, por exemplo, com influenza, que a gente sabe que elas padecem de mais risco quando acometidas por influenza. Havia alguma dúvida. Hoje há um consenso entre os ginecologistas obstetras que a Covid-19, numa mulher gestante, ela é potencialmente muito mais grave do que numa mulher da mesma faixa etária que não seja gestante. Então, é desejável proteger as gestantes, né, no que diz respeito às complicações da Covid-19. E esse é um outro estudo de Israel também, em gestantes acima de 16 anos, que olhou prevenção de infecção sintomática, em vermelho, os casos de Covid-19, em azul, o grupo que recebeu a vacina, aqui o grupo placebo, né, o grupo não vacinado, melhor dizendo, aqui hospitalizações, em vermelho, não vacinados, em azul, vacinados, e aqui Covid grave, internação em UTI, ou seja, praticamente ausência, né? Acho que tinha 1 ou 2 casos só registrados de gestantes que foram vacinadas, que foram para UTI. Terceiro e último ponto, e não menos importante, talvez o mais importante de todos. Vacinas impactam em transmissão? Se eu vacinar você, isso significa que o risco da tua família contrair Covid-19, você que é um profissional da área da saúde, portanto, de maior risco de contágio, diminui? Bom, vamos lá. O que nós temos? Esse é o primeiro estudo que saiu, ainda na época da variante alfa, e que mostrou que em indivíduos como nós, profissionais da área da saúde, entre vacinados versus não vacinados, eles olhavam. Quando alguém contraía Covid-19, a despeito do vacinado, a gente sabe que isso ocorre, eles olhavam na casa desse indivíduo como era a transmissão da Covid-19 para os contactantes. E compararam o que acontecia na casa dos indivíduos profissionais da área da saúde que contraíam Covid-19, porém que não tinham sido vacinados. E o que eles demonstraram nesse estudo é que houve, na transmissão da Covid-19 a contactantes, 50% de menos risco naqueles conviventes com pessoas que eram vacinadas. Ou seja, a vacinação diminuía o risco de transmissão aos contactantes. Muito longe dos 80%, 90%. Estou falando aqui em 40%, 50% para a variante alfa nos primeiros meses após a vacinação. Esse, para mim, é o mais importante dos estudos, publicado recentemente, e que olhou impacto na transmissão tanto da alfa como da delta, em indivíduos vacinados. Vejam que interessante. Aqui a gente tem os que foram vacinados com Pfizer e os que foram vacinados com AstraZeneca. Vermelho, AstraZeneca, e em azul, Pfizer. Conforme vai passando o tempo, né, indivíduos que receberam a vacina no início têm muito menos risco de transmissão a seus contactantes do que indivíduos não vacinados. Mas conforme vão passando os meses, mais ou menos 4, 5 meses depois da vacinação, o risco de transmissão aos contactantes entre os vacinados, ele é quase idêntico ao risco dos não vacinados. Lembra que eu falei no início, um dos pontos principais? Impacto em infecção e o último, tempo decorrido após a vacinação. Quanto tempo, portanto, dura a proteção contra a doença? Você que tomou vacina lá atrás, por quanto tempo você está protegido e o que esperar das doses de reforço? Esse, para mim, é o melhor estudo, publicado em agosto, é o estudo do grupo Kaiser Permanente nos Estados Unidos, e eles olharam proteção ao longo do tempo para 2 desfechos. Prestem atenção, aqui, proteção contra a Covid-19, e aqui, proteção contra a hospitalização. Aqui, quando o indivíduo acabou de receber a segunda dose da vacina, e ao longo de 5, 6 meses. Então, vejam o que acontece. Há uma diminuição da proteção contra a Covid-19. 5 meses depois, cai de 88% para 47%. E aqui é a população acima de 18 anos. Para qualquer grupo etário, ela cai. Veja, cai para todos. Aqui embaixo, proteção contra a hospitalização. Passados os mesmos 5 meses, o que a gente vê é que a proteção se mantém.
Então, a primeira coisa que vai ser percebida é a diminuição da proteção contra a transmissão, depois proteção contra a doença e, por último, né, a proteção contra a hospitalização, que se mantém importante, robusta, nos primeiros 4 a 6 meses depois da vacinação, mesmo entre os idosos, com a vacina de RNA mensageiro. Resultados idênticos no Catar. Mesma coisa, veja que interessante. Proteção contra qualquer infecção e aqui proteção contra casos fatais ou muito graves. Ela se mantém ao longo do tempo, ao contrário da proteção contra a infecção. Aqui, redução de risco em indivíduos que tiveram a infecção versus indivíduos que foram vacinados. O que vocês acham que é melhor? Ter tido a infecção ou ter sido vacinado? A literatura ainda não é muito clara em relação a isso, né? Mas é muito parecida a proteção dessas duas situações. Há alguns estudos que até sugerem que a proteção das vacinas de RNA mensageiro, no primeiro momento, elas até são maiores que a proteção contra a infecção, mas esse é um dado que não encontra ainda muita clareza, né? Mas a gente vê aqui nesse estudo que os indivíduos que não eram vacinados, mas que tinham tido infecção, versus os indivíduos vacinados e que tinham tido infecção, a gente vê aqui que os que não eram vacinados tiveram 2,3 vezes mais risco de reinfecção comparado com os vacinados. Ou seja, ter tido a infecção não significa que você não deva receber a vacina. Proteção contra a dose booster, que é aquela que agora começa a ser feita. Eu já recebi a minha, suponho que você também tenha recebido a sua, né? Aqueles que foram vacinados lá atrás, há pelo menos 5 meses, já estão aptos a receber a dose de reforço. Nós recebemos por sermos profissionais da área da saúde, em seguida os idosos acima de 60 anos, e agora isso foi oferecido, inclusive, para a faixa etária de vocês. Esse é o primeiro estudo que averigua qual é a efetividade da dose booster, da dose de reforço 6 meses depois, e a boa notícia é que, nesse estudo, o risco de formas graves de doença em quem recebeu a dose booster versus em quem só tinha as 2 primeiras doses foi 20 vezes menor em quem recebeu a dose booster. Bom, para terminar, só os dados de segurança, né? Isso a gente aprendeu depois que as vacinas foram introduzidas, os dados com a vacina de vetor viral não replicante, isso se aplica às duas que a gente tem dados no mundo ocidental, tanto a vacina da AstraZeneca como a vacina da Janssen, são as duas vacinas de vetor viral não replicante que foram usadas na Europa, em boa parte do mundo ocidental. Há outras vacinas de vetor viral não replicante, como a Sputnik, por exemplo, como a CanSino da China, mas os dados de vigilância não têm a mesma qualidade, então a gente não tem ainda dados muito robustos. Mas com essas duas vacinas, esse é um evento que foi detectado, esse fenômeno autoimune da trombose associada à trombocitopenia, um fenômeno raro e que ainda não identificou quem são os indivíduos que estão, vamos dizer, mais predispostos a esse evento. Isso é uma informação que seguramente será muito importante no futuro, né? Porque é um evento grave, felizmente raro, mas é um evento grave. O segundo evento importante para compartilhar com vocês é a tal miocardite com a vacina da Pfizer. Esse não é um evento com a mesma gravidade da trombose, né? O que a gente tem visto é que essas miocardites têm evoluído de forma geral muito melhor do que a gente está habituado a ver nas miocardites que a gente cuida. E os casos de miocardite com a Pfizer foram basicamente após a segunda dose, principalmente em meninos e concentrado num cluster etário, que é o grupo pós-púbero, principalmente entre 16 e 18 anos, que é o cluster que a gente identificou o maior risco. Curiosamente, conforme vai avançando a idade, na idade de vocês já é menor esse risco, na minha idade é menor ainda, e curiosamente, nas crianças abaixo de 16 anos, há um trend de diminuição desse risco. Por isso, eu antecipo que a vacinação de crianças, que agora se inicia, de 5 a 11 anos, provavelmente vai encontrar um menor risco desse evento que a vacinação de adolescentes propriamente dita. Mas mesmo nesses adolescentes, mesmo nesse grupo onde ela é mais esperada, né, ainda assim, os benefícios que a vacinação oferece, né, de acordo com as análises de risco-benefício, são muito superiores a
vamos dizer, o ônus, a carga desses eventos adversos. Já tem 2 estudos de mundo real em adolescentes, esse de Israel, mostrando que 14 dias depois da segunda dose, já tem praticamente 85%, 90% de efetividade para a Covid-19, e esse dos Estados Unidos, que além de ser demonstrado efetiva para a Covid-19, mostrou-se 93% efetiva para a hospitalização. Vocês lembram que no começo a gente falava que Covid-19 tinha que ser aplicada sozinha, sem nenhuma vacina junto. Isso caiu por terra, hoje pode se aplicar vacinas Covid-19 com outras vacinas, e um dos racionais é esse estudo que saiu, que aplicou junto com o Covid-19, com 2 vacinas, a vacina de gripe, e mostrou que usar junto a vacina de gripe não trouxe nenhum prejuízo na resposta imune, nem para a gripe, nem para a Covid-19. Para encerrar minha apresentação, né, eu prometi que eu não ia me furtar de trazer as minhas expectativas para o futuro. Vocês podem fotografar, depois vocês me cobram, né, se eu errei muito nessas previsões, mas são previsões. E ao contrário do que eu mostrei até agora para vocês, que são evidências científicas, essas são as minhas opiniões em relação ao futuro. Tá? Isso eu deixo claro, deixando que é minha opinião. Primeira delas, eu tenho dito isso desde o começo. A eliminação desse vírus não me parece plausível com as vacinas atualmente disponíveis. Tudo isso que eu mostrei para vocês. É um vírus zoonótico, portanto, sobrevive em outras espécies, além do ser humano. As vacinas que hoje estão sendo utilizadas não são vacinas que conseguem impedir infecção, elas diminuem o risco, como eu mostrei para vocês, bárbaro, espetacular, mas elas não impedem transmissão, portanto, há uma tendência de que, com o passar do tempo, caia a proteção, e aí isso deixa os indivíduos vulneráveis, vamos dizer, à infecção. Portanto, mesmo em populações altamente vacinadas, a gente ainda vai ter circulação do SARS-CoV-2. Claro, com muito menos morte, com muito menos hospitalização, mas ainda teremos circulação. Reinfecção é possível. Diferente de você ter hepatite A, você adquire infecção, proteção para o resto da sua vida. Quem teve rubéola está protegido para o resto da vida. Sarampo, a mesma coisa. Essa infecção é como os outros coronavírus, é como gripe. A proteção ela é efêmera, ela é fugaz, mesmo quem contraiu a doença. Portanto, é muito improvável que a gente consiga, né, com as atuais vacinas, eliminar esse vírus. Ele vai continuar convivendo com a gente, mas de uma outra forma. A gente imagina de uma forma endêmica, com sazonalidade. Porque aí não vai ser que nem no início, que ele circulava muito fácil, não tinha obstáculo, não tinha proteção, todo mundo naive. Agora não, ele vai encontrar uma população já infectada, com um grau de proteção, já vacinada, o uso das máscaras, tudo isso oferece alguns obstáculos, e aí ele vai encontrar a melhor maneira de circular. Todos os vírus respiratórios têm sazonalidade, e aí eu me arrisco a dizer que ele também terá. A gente vai ter uma sazonalidade, me arrisco a dizer que vai ser nos meses frios, nos países de clima temperado. No nosso país, regionalmente, a gente, pelo menos de São Paulo para baixo, a gente vê esse comportamento dos vírus respiratórios serem mais frequentes nos meses frios. Então, imagino que ano que vem, provavelmente a partir de março, a tendência é a gente ter a reintrodução, né, do vírus entre nós. Só que vai encontrar uma população protegida para a morte, para a hospitalização. A gente vai ter outros mecanismos de combate ao impacto desse vírus, que talvez o aproxime de outros vírus respiratórios. As constantes mutações desse vírus, produzindo novas variantes, em conjunto com a queda da proteção oferecida pelas vacinas e as frequentes infecções, reinfecções reportadas, antecipam aquilo que eu imagino necessário, que é a revacinação. Então, se você vai me perguntar se vai ter que tomar vacina no que vem, yes! Eu acho que sim. Tá? Então, essa vai ser uma necessidade, pelo menos, para determinados grupos, como é com gripe, idosos, profissionais de saúde, vulneráveis, etc. Temos medicamentos? De fato, não temos até o momento, mas há pelo menos 1 ou 2 medicamentos orais que não foram ainda alvo de publicações científicas, mas de press releases, antecipando que eles podem, de fato, representar
um game changer aí na evolução da doença. São medicamentos recém-introduzidos na fase precoce, isso sim é tratamento precoce, né? Eles inibem a replicação do vírus, parecido com o que a gente tem para a influenza. Eu sempre uso esse exemplo. Imaginem o seu pulmão como uma floresta e começou um incêndio nessa floresta. Se você chega com o extintor de incêndio no início, você apaga o incêndio e preserva a floresta. É mais ou menos o que acontece com o racional dos tratamentos precoces. Se você tiver a possibilidade de introduzir precocemente um medicamento que inibe a replicação do vírus, você vai poupar o teu organismo da disseminação do vírus e, portanto, terá uma evolução mais favorável da doença, com menos risco. Em um dos trials, um desses medicamentos diminuiu, quando introduzido nos primeiros 3 dias de sintomas, 90% do risco de hospitalização em uma população de risco para complicações. Não houve nenhuma morte entre os que conseguiram tomar o medicamento nos primeiros 3 dias, medicamento oral de 12 em 12 horas por 5 dias. E por último, né, eu sou pediatra, não podia deixar de puxar a brasa aqui para minha sardinha. Dentro dessa sazonalidade, eu me arrisco a dizer que ela vai se tornar, ao contrário do que foi esse ano, uma doença eminentemente pediátrica. Expectando as crianças já nos primeiros anos de vida, treinando a resposta imune dessas crianças, onde a gente sabe que o impacto da doença é muito menor, construindo a memória imune e, assim, nas futuras exposições que essa criança tiver na vida, o impacto da doença será substancialmente diferente. Eu acho que esses eram os dados principais que eu queria compartilhar com vocês. Mais uma vez, agradeço a oportunidade de estar com todos vocês aqui. Muito obrigado pelo convite. A gente agradece muito a presença do Dr. Marco Aurélio Safad. E alguém tem alguma pergunta? Pois não. Eu ouvi algumas pessoas falando que o médico os pediatras orientaram a esperar um pouco depois de fazer 12 anos para tomar a vacina. Faz sentido isso? Ou... Vamos lá, né? Eu não tive tempo de mostrar os dados pediátricos para vocês aqui, para não estender muito. Evidentemente, a doença ela comete com muito menos relevância a população pediátrica no que diz respeito a complicações. Ao contrário do que se supunha, a gente tem convicção hoje que as crianças se infectam igual aos adultos. Os estudos de soroprevalência mostram isso. O percentual de crianças que se infectou é idêntico ao dos adultos. Mas, claro, há muito menos impacto, há muito menos hospitalização. Isso, às vezes, nos distrai de um aspecto. Se a gente olhar o número de mortes pela Covid-19 no Brasil, arredondando, são 600 mil. Crianças e adolescentes representaram 0,4% das mortes, a despeito deles representarem 25% da nossa população. Parece muito pouco, né? É uma maneira de olhar. Uma outra maneira de olhar é o número absoluto de mortes em crianças e adolescentes. Eu fiz essa análise. São 2.500 crianças e adolescentes que até o momento morreram de Covid-19. Nenhuma outra doença imunoprevenível matou tantas crianças no Brasil como Covid-19. Nem mesmo antes da gente introduzir as respectivas vacinas para essas doenças. Meningite meningocócica matava 50 a 100 crianças por ano. Meningite pneumocócica, idem. Influenza 2009 pandêmica matou 300 crianças e adolescentes no ano que precedeu a introdução da vacina. Doença por rotavírus, diarreia por rotavírus, matou aproximadamente 800 brasileiros no ano que precedeu. Nenhuma doença matou igual o número de crianças que Covid-19. Então, é uma outra maneira de olhar, né? Copo cheio, copo vazio, como dizem, né? Então, há hospitalizações, há mortes, há um impacto importante. Eu acho que o temor pelos eventos adversos representarem mais risco do que a própria doença sempre existe, mas, infelizmente, aqui no nosso país, a gente tem que reconhecer que a carga da doença em crianças não é negligenciável. Eu, particularmente, entendo que, eu estou convencido que os eventos adversos ocorrem de uma forma muito menos importante do que os benefícios.
A gente já internou aqui na Santa Casa, e no hospital privado que eu trabalho aqui em São Paulo, que é o maior hospital pediátrico aqui da nossa cidade, a gente já tem algumas centenas de crianças que a gente cuidou, né, com síndrome inflamatória sistêmica, com Covid grave, com ventilação mecânica, etc. É uma doença que também assume formas graves na infância. E crianças acima de 5 anos e adolescentes representam 50% das mortes, que seria, caso eles licenciem a vacina acima de 5 anos aqui, o grupo que seria passível de prevenção por vacina. Quer dizer, a gente teria tido a oportunidade de prevenir 1.500 mortes, mais ou menos, até o momento, em crianças e adolescentes aqui no nosso país. Uma estratégia que Reino Unido e Noruega optaram, levando em conta o que eu disse para vocês, que a miocardite ocorre basicamente depois da segunda dose, foi realizar nesses adolescentes apenas uma dose nesse momento e aguardar mais dados para a realização da segunda dose. Não é que eles estão abrindo mão da segunda dose, eles estão aguardando mais doses. O restante do mundo optou por fazer as 2 doses porque entendem que elas oferecem benefício. Eu acho que, à luz das evidências atuais, isso tem se demonstrado, né? O MMWR que eu citei mostrou ontem também que, até o momento, foram, para a população que recebeu a vacina da Pfizer e 2 doses dos Estados Unidos, foram 2 casos de miocardite por 1 milhão de vacinados. No geral, né? Incluindo todos os jovens. E casos que têm evoluído na sua quase totalidade de uma forma muito positiva. Eles se recuperam, a quase totalidade desses casos evolui de forma muito boa. Então, entendo que há muito mais benefícios do que inconvenientes em vacinar adolescentes. Vacinei meus sobrinhos, meu filho é da idade de vocês, está vacinado também, mas vacinei meu sobrinho, que é um adolescente exatamente desse grupo etário, e tenho recomendado a vacinação para os meus pacientes. Quando sair a vacinação de crianças, que espero que saia até o final do ano, eu imagino o risco da miocardite, também entra nas minhas opiniões essa, tá? Também imagino o risco da miocardite menor nas crianças do que nos adolescentes, ou seja, uma análise ainda mais favorável de risco-benefício. E, por último, para não prolongar aqui, gostaria de ver dados da Coronavac, que tem uma plataforma muito consagrada em vacinologia, que é vírus inativado, muito utilizada há muitos anos, que tem um perfil de segurança, até agora, muito positivo. A grande limitação dela, que é a sua efetividade, talvez para as crianças não represente o mesmo impacto negativo, né, ser um pouco menos efetiva, mas, até o momento, não há dados. Os chineses já a usam, todas as crianças acima de 3 anos, são mais de 60 milhões de crianças chinesas que foram vacinadas, mas é muito complicado, infelizmente nada. Os chilenos aqui já utilizaram mais de 1 milhão de crianças, e acho que eles vão publicar isso dos chineses, a gente está ansioso. Todo mundo com fome, né? Muito obrigado a todos, viu? Muito obrigado. Todos nós temos sonhos. Muitas vezes é difícil mesmo, mas esse sonho que você guarda na mente é possível. Isso é algo que você já sabe. Grandeza é algo especial e ela existe em todos nós. Mas para ser grande é preciso descobrir o seu valor. Nós já sabemos o nosso e é um só: melhor. É uma palavra forte, é um ideal forte. Ele nos faz olhar a medicina e querer contribuir, ensinar, inovar, evoluir, reinventar, criar. E para ser melhor, precisamos considerar tudo. Nossos valores, treinamentos e produtos têm um comprometimento com ser melhor. Eles são para que você seja grande, os seus sonhos possíveis. Através de planejamento e pesquisa do que há de mais efetivo em capacitação, fazemos tudo o que pudermos para podermos beneficiar você, sua carreira e seus pacientes. Só assim vamos ser melhores juntos, transformar a saúde através da educação e realizar os nossos sonhos. Melhorar é a única possibilidade. MedBeta.
básico da medicina é ouvir, é conhecer histórias únicas e saber que elas podem continuar. A MD valoriza ouvir com atenção e apresenta seu novo estetoscópio da linha Spirit, o Spirit 3 Pro. A ausculta ficou mais completa. O produto pode ser utilizado em pacientes de qualquer idade e tamanho e permite examinar áreas bem pequenas como as artérias carótidas. Com membranas sintonizáveis dos dois lados, basta uma leve pressão para alternar sons graves e agudos. O Spirit 3 Pro também pode ser utilizado no modo sino, uma peça fácil de conectar que amplia as possibilidades de ausculta. Estetoscópio é mais que status. É inovação, design e versatilidade para entrar em ação a qualquer momento com todos os tipos de pacientes. Isso é resgatar os essenciais. MD, salvando o básico da medicina. Começa mais um dia na Fazenda Aliança. Mais um dia em que temos a alegria de produzir para você um café com cheiro de história, tradição e paixão por cafés especiais. Estamos falando de uma história que começou em 1882, ano em que a sede da Fazenda Aliança foi construída e começou a produzir café em São João da Boa Vista, na região mogiana do estado de São Paulo. Hoje são mais de 200 hectares dedicados ao café, numa altitude média de 1.000 metros. Nosso carinho e dedicação resultam em grãos de excelente qualidade, certificados por padrões de sustentabilidade internacionais como Woods e o Rainforest, exportados para mercados exigentes como Japão, Inglaterra, Bulgária e Itália. Aliando os mais de 100 anos de tradição no cultivo do café ao modelo de gestão moderno e eficiente adotado pelo Dr. Renato Ishikawa, que adquiriu a propriedade em 1995 e promoveu uma série de melhorias, oferecemos ao mercado cafés de qualidade excepcional, valorizando os colaboradores, respeitando a comunidade e preservando os recursos naturais da região. Os cafés da Fazenda Aliança são, em sua maioria, da variedade Catuai. Nosso cuidado e dedicação se estendem durante todo o processo de produção. Depois de colhido, o café é processado aqui mesmo, na Fazenda Aliança, de modo que a gente possa acompanhar de perto cada etapa do beneficiamento. É a tecnologia aliada ao calor humano e excelente qualidade da nossa equipe. Isso tudo faz com que o café Fazenda Aliança carregue todas as características de sua origem nobre, resultando em uma bebida marcante, saborosa e perfumada. Os cafés são comercializados em nosso site em 3 versões: grãos, moído e cápsulas. Sabe qual é a nossa recompensa por todo esse carinho? Nós levamos até você muito mais que uma bebida produzida com cafés especiais primorosamente cultivados e processados. Através de nossos produtos, dividimos com você o prazer da lembrança de uma história que continua sendo escrita cada vez que você sente o cheirinho dos cafés Fazenda Aliança.